Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Mais uma aula aqui para a gente fazer uma abordagem sobre a resolução COFEN de número 736 de 17 de janeiro de 2024, tá? Essa resolução, ela dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem, gente. Então, ela revoga a antiga, resolução, que é a resolução 358 de 2009, que tratava, da SAI e do processo de enfermagem. Então, e aí vocês já sabem, quando a gente tem uma atualização, normalmente, os concursos, eles vão estar cobrando nas provas já de 2024 sobre essa resolução, tá bom? Mas é importante também que todos os profissionais de enfermagem tenham o conhecimento do que trata essa resolução, tá bom? Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal para você receber as nossas aulas assim que elas forem postadas. Deixe o seu like também, seu comentário, isso ajuda também o canal a crescer. E vamos lá hoje fazer essa abordagem, dessa resolução 736 de 2024. Como eu falei, nós temos uma nova resolução, que é a resolução 736 de 17 de janeiro de 2024, que ela dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental onde ocorreu o cuidado da enfermagem. Então, onde tiver cuidados de enfermagem, é importante que o processo de enfermagem seja implementado nesses ambientes, tá? Em todo o contexto socioambiental que houver necessidade de fazer cuidados de enfermagem. Então, essa resolução, ela revoga a antiga resolução, que é a resolução 358 de 2009. Então, o primeiro artigo ele traz aqui, o processo de enfermagem como sendo realizado de modo deliberado e sistemático, tá? Quando ele coloca aqui que ele é deliberado, é porque ele não vai ser executado de qualquer maneira. Então, é feito uma reflexão, uma análise para se tomar uma atitude, tá? Então, por isso ele é deliberado, porque ele vai ser analisado, ele vai ser estudado, vai ser refletido aqui para que possa sistematizar aqui o cuidado, tá? Porque se ele está falando que ele é deliberado e sistemático, é porque vai seguir etapas, fases para ele ser executado, tá bom? Então ele não é feito de qualquer maneira, ele é deliberado e ele é sistemático. Em todo o contexto socioambiental em que ocorreu o cuidado de enfermagem, todos os ambientes em que houver necessidade de cuidados, de enfermagem, deve-se utilizar aqui o processo de enfermagem nesse contexto, tá? Então, no segundo artigo, trata aqui do suporte teórico que deve ser fundamentado o processo de enfermagem. Esse suporte teórico, ele pode estar associado entre si como teorias e modelos de cuidados, sistema de linguagem padronizada, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos, tá? Então, o suporte teórico que a gente pode utilizar para a realização do processo de enfermagem são todos esses aqui, as teorias de enfermagem, modelos de cuidado, sistema de linguagem, a gente tem vários que a gente utiliza, NANDA, NIC, NOC, CIP. Então, esses são suportes teóricos que a gente pode utilizar aqui para a realização do processo de enfermagem. E outros conhecimentos correlatos, como estruturas teóricas conceituais e operacionais que fornecem propriedade descritiva, explicativa, preditivas e prescritivas que lhes servem de base, tá bom? Então, a gente pode usar aqui também os protocolos, de saúde, do Sistema Único de Saúde, tem muitos guias, protocolos que a gente pode também estar utilizando como base teórica para a realização do processo de enfermagem. O artigo 3º, que os diagnósticos, resultados e os indicadores, as intervenções de enfermagem, podem ser apoiados nesse sistema de linguagem, tá? Que tratava aqui ainda há pouco o segundo artigo, aquelas que eu falei para vocês, que a gente utiliza, que é NANDA, NIC, NOC, CIP, em protocolos institucionais e com os melhores níveis de evidência científica. Então, assim,
sempre se fundamentar em estruturas teóricas que possam, e operacionais, né, conceituais e operacionais, que fornecem propriedades descritivas, explicativas, preditivas, e, né, como a gente viu no segundo artigo. Então, o terceiro artigo aqui, ele traz exatamente isso, que o diagnóstico, né, que a gente vai falar do diagnóstico de enfermagem, dos resultados esperados, das intervenções e das ações de enfermagem, deve se apoiar nesse sistema de linguagem, que é uma padronização da enfermagem. O quarto artigo, ele traz aqui as etapas do processo de enfermagem. A gente ainda continua, né, com as 5 etapas, igual como a gente tinha na antiga resolução, que também eram 5 etapas, que são etapas que são o quê? Interrelacionadas, interdependentes e recorrentes e cíclicas, né? Quais são essas etapas? Então, a gente tem aqui a primeira etapa, que é a avaliação de enfermagem, que houve uma mudança aqui na descrição do título, né, dessa primeira etapa, que antes nós tínhamos coleta de dados, histórico de enfermagem, hoje nós chamamos de avaliação de enfermagem. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem, continua sendo, né, o diagnóstico de enfermagem a segunda etapa. A terceira etapa é o planejamento de enfermagem. A quarta etapa é a implementação de enfermagem. E a última etapa, que antigamente era avaliação, agora nós temos a evolução de enfermagem, tá bom? Então vamos agora detalhar cada etapa aqui do processo de enfermagem. Então, na primeira etapa, que é a avaliação de enfermagem, essa etapa, ela compreende ainda, né, a coleta de dados, tá? Então, nós vamos coletar informações a respeito da pessoa, da família e da coletividade aqui, através, né, de uma entrevista, que nós chamamos de dados subjetivos, e também através do exame físico, que são os dados objetivos. Refere-se o que, gente? A saúde da pessoa, da família e da coletividade. E ele traz aqui também grupos especiais, tá? Realizada mediante auxílio de técnicas, que podem ser técnicas laboratoriais, de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros. Então, a gente pode realizar essa coleta de dados tendo auxílio dessas técnicas, tá? Que pode ser todas essas que eu acabei citando para vocês. Isso com o intuito de obter aqui o quê? Informações sobre quais são as necessidades do cuidado de enfermagem para a pessoa, família, coletividades e os grupos especiais. E também sobre a saúde relevantes para a prática, né, de enfermagem. Tá bom? Então, essa é a primeira etapa. Então, a segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. Então, essa etapa, ela compreende o quê? A identificação dos problemas existentes e também das condições de vulnerabilidade, que são as condições de risco, tá? Das informações que nós obtivemos na primeira etapa, que foi a coleta de dados. Então, a gente coletou informações, eu já sei quais são as necessidades, né, de cuidados de enfermagem de saúde para aquela pessoa, para aquela família e para aquela coletividade. Então, eu vou identificar, né, agora, na segunda etapa, quais são os problemas que existem e as condições de vulnerabilidade para fazer um julgamento clínico a partir dessas informações que foram obtidas na primeira etapa, sobre as necessidades de cuidado de enfermagem e de saúde da pessoa, da família e da coletividade ou grupos especiais. Entenderam? Então, primeira etapa, coleta de dados. Então, eu vou obter através de uma entrevista, exame físico ou utilizando técnicas de imagem, de laboratório, testes clínicos, escalas validadas, protocolos, para que eu obtenha informações a respeito dos cuidados de enfermagem necessários e de saúde para aquela pessoa, para aquela família, para aquela coletividade. Na segunda etapa, eu vou identificar dessas informações, né, desses dados, quais são os problemas que existem e se tem condições também de vulnerabilidade e disposições para melhorar o comportamento de saúde, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Um julgamento clínico dessas informações sobre essas necessidades de enfermagem e de saúde dessa família, dessa pessoa e dessa coletividade e dos grupos especiais, tá certo? É na terceira etapa, que é a etapa do planejamento de enfermagem, que nós vamos desenvolver um plano assistencial. Então, plano assistencial é planos de cuidados, tá bom?
E esses cuidados, eles serão o quê? Direcionados para a pessoa, família e coletividades e os grupos especiais. E compartilhado com os sujeitos do cuidado e com a equipe de enfermagem. Então, a gente não pode deixar de fora aqui o sujeito do cuidado, que é a família, a pessoa e a coletividade. Então, esse planejamento assistencial, né, que é o plano assistencial, ele precisa ser compartilhado junto com o sujeito do cuidado, tá bom, gente? Então, a gente ter esse olhar, né, essa preocupação aqui de incluir a pessoa, né, que é o sujeito, que pode ser a pessoa, a família, a coletividade, os grupos especiais, no planejamento. Tá? E esse planejamento deverá envolver o quê? A priorização de diagnósticos de enfermagem. Porque a gente viu lá no diagnóstico, que é a segunda etapa, os problemas existentes. Então, aquela pessoa, aquela família, aquela coletividade tem vários problemas que foram identificados aqui. Em decorrência desses problemas, gerou-se vários diagnósticos de enfermagem, certo? Só que aqui eu vou priorizar esses diagnósticos, serem realizados cuidados, né, de enfermagem para esses problemas que já foram identificados, que nós chamamos de prioridades, tá? Determinação de resultados. Aqui a gente precisa ter um resultado esperado, que pode ser quantitativo ou qualitativo. Resultados esperados, né, de enfermagem e também de saúde. Tomada de decisão terapêutica declarada pela prescrição de enfermagem, das intervenções, das ações, das atividades e protocolos assistenciais. Então, com base nesse planejamento, eu já sei quais são os diagnósticos, né, que a gente priorizou aqui. Eu já determinei quais são os meus resultados esperados. Agora a gente vai tomar uma decisão terapêutica. Qual é o cuidado necessário para a resolução desse problema, tá bom? E aí nós vamos prescrever cuidados de enfermagem, né? Prescrição de enfermagem das intervenções, das ações e das atividades e dos protocolos assistenciais. Tá certo? E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quem gostou, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, deixe seu like, seu comentário também. Na próxima aula eu vou trazer já questões que já foram cobradas em provas, né, dos profissionais de enfermagem sobre essa nova resolução. Então, aguarda que na nossa próxima aula a gente vai resolver questões.